Vocês sabiam que o território brasileiro já foi chamado de Pindorama? E que antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, ele já era habitado por vários povos nativos que ocupavam essa região? Assistam essa aula até o final, que eu vou explicar tudo para vocês. E aí, meus ursinhos, tudo beleza? Ursão Professor em sala, então vamos estudar! Na aula anterior, nós estudamos sobre o desenvolvimento da tecnologia e a comunicação ao longo da história. Vocês já assistiram essa aula? Ainda não, meus ursinhos? Para vocês assistirem essa aula, é só acessar o link aqui embaixo na descrição para ficar por dentro de toda a matéria. Na descrição tem o endereço do nosso Instagram. Aproveita e segue a gente lá também. Hoje nós vamos dar início a uma série de aulas contando a história do Brasil. E na aula de hoje nós vamos conhecer o Brasil indígena, antes do Brasil ser o Brasil que hoje nós conhecemos. Mas antes de começar essa aula, se inscreva no canal para que toda semana eu traga novas aulas para vocês. A sua inscrição é muito importante para ajudar a Escolinha da Floresta a crescer. Compartilhe esse vídeo com os seus amiguinhos, acione o sininho da notificação e deixe o seu like. Eu sou o Ursão Professor, sejam todos muito bem-vindos à Escolinha da Floresta. Antes de colocarem o nome do Brasil de Brasil, antes da chegada dos portugueses ao território onde hoje é o Brasil, havia muitos povos indígenas diferentes que habitavam essa região. Acredita-se que por volta do século XVI, houvesse cerca de 2 a 4 milhões de indígenas nas terras brasileiras. Eles tinham os seus costumes, o seu modo de viver e de se relacionar com a natureza. Esse território que hoje é chamado de Brasil, nome dado pelos portugueses, fazia referência à madeira da árvore pau-brasil, que possui tom avermelhado devido à resina encontrada nessa madeira. Mas, antes de ser chamado de Brasil, esse território já teve vários outros nomes. Em 1500, foi chamado de Ilha de Vera Cruz. Em 1501, foi chamado de Terra Nova. Também, em 1501, foi chamado de Terra dos Papagaios. Em 1503, foi chamado de Terra de Vera Cruz. Também, em 1503, foi chamado de Terra de Santa Cruz. Em 1505, foi chamado de Terra Santa Cruz do Brasil. Também em 1505 foi chamado de Terra do Brasil e em 1527 finalmente foi chamado de Brasil, que é o nome que predomina até hoje. No entanto, antes de receber todos esses nomes dados pelos portugueses, o Brasil era conhecido como Pindorama. Esse nome foi dado pelos indígenas que habitavam esse território e Pindorama quer dizer região das palmeiras. E nesse território habitavam diversos povos nativos, como os Tupi-Guarani, os Aimorés, os Goitacás, os Tupinambás, os Charrua, entre outros. E todos esses povos nativos, em muitos aspectos, eram diferentes dos demais. Eles falavam suas próprias línguas, alguns utilizavam a agricultura, outros eram nômades, caçadores e coletores, ou seja, eles migravam de um lugar para o outro. Além de caçar o próprio alimento, eles também pescavam e coletavam os alimentos que davam nas árvores de acordo com as estações do ano. Alguns desses povos nativos se estabeleciam no litoral, outros em campos abertos e planos, e existiam aqueles que habitavam as regiões montanhosas. Cada povo desse ia adaptando o seu modo de vida ao lugar que escolhiam para viver. Alguns povos se fixavam mais ao sul do Brasil, em regiões situadas entre o Planalto e as florestas de araucárias. Os que eram falantes de língua da família G desenvolveram um método de construção de casas subterrâneas. Eles escavavam o solo em forma circular com abertura que variava entre 2 e 20 metros. Muitas vezes com bancadas para as pessoas se sentarem e realizarem suas atividades.
Alguns sítios arqueológicos evidenciam a existência de aldeias com cerca de 40 casas desse tipo. Sítio arqueológico é um local onde se encontram vestígios e sinais, tanto antigos quanto recentes, de que o ser humano, em algum momento, habitou naquele lugar. Esses grupos viviam da caça de animais, apanhavam raízes e colhiam frutos, especialmente o pinhão, alimento abundante na região. Também plantavam milho e abóbora. No interior das casas faziam fogueiras de pedra, de cerâmica e às vezes de casca de pinhão queimado. Suas cerâmicas tinham formas variadas, eram bem decoradas, elas eram utilizadas para cozinhar alimentos, armazenar água e farinha de pinhão. O pinhão é a semente da araucária. A cultura material e as formas de alimentação indígena geralmente estão relacionadas à vegetação local e aos recursos disponíveis na região. O litoral brasileiro também foi habitado por povos indígenas que caçavam animais e coletavam alimentos vegetais. A dieta desses povos era à base de peixes e moluscos. Eles escolhiam um lugar elevado, próximo à praia, com água doce por perto, e construíam suas casas, estabelecendo-se ali por muitos anos. Com o passar do tempo, o acúmulo das conchas dos moluscos de que eles se alimentavam iam formando morros com camadas sucessivas. Os arqueólogos chamam esses lugares de sambaquis ou concheiros. Ali viveram várias comunidades de povos indígenas ao longo de muitos séculos. Sambaqui é uma palavra proveniente da língua tupi que significa amontoado de conchas. Os sambaquis também eram locais de sepultamento. Escavações arqueológicas encontraram muitos esqueletos humanos sepultados juntamente com objetos de pedra, como ferramentas e esculturas, restos de peixes e ornamentos feitos de ossos. Muitos desses povos nativos entravam em conflitos entre si, ou seja, eles eram povos guerreiros e constantemente lutavam uns contra os outros, às vezes por alimento, às vezes por território. Outro motivo que também faziam com que eles entrassem em guerra era a rivalidade que existia entre algumas etnias, ou seja, muitos desses povos nativos eram rivais uns dos outros. E essa rivalidade, muitas das vezes, provocava a guerra entre eles. Essa era a maneira de vida e os costumes dos povos nativos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. Ou seja, esse era o estilo de vida dos nativos que habitavam o território Pindorama antes de 1500. Na aula de hoje, nós conhecemos como era o estilo de vida dos povos nativos que habitavam o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Conhecemos também que o território brasileiro era chamado de Pindorama, pelos povos que habitavam essa região. Na próxima aula de História, nós vamos dar continuidade à história do Brasil. Então, se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Vocês sabiam que podem ajudar a Escolinha da Floresta a crescer? Pois é, meus ursinhos. E sabem como vocês podem fazer isso? Se inscrevendo no canal, assistindo às aulas do Ursão Professor, compartilhando esse vídeo com os seus amiguinhos e deixando o seu like. Valeu, meus ursinhos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.